Fala, meu povo, boa noite, boa noite. Tudo bem? Mais uma terça-feira brava. Vou aguardar aqui o Instagram entregar a notificação para a galera começar a entrar. O nosso tema de hoje é um tema muito bacana. A gente vai falar sobre estratégias que você pode adotar para melhorar a margem, a lucratividade aí na sua autoescola. Daniel acabou de entrar aqui. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo. Aliás, chegou dois Daniel, né? O Daniel Moura e o Daniel Dantas. Boa noite, sejam bem-vindos. Vanessa, boa noite. Seja muito bem-vinda. Arrebentando de vender aí, Vanessa? Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp, tá conectado aqui no notebook, aí não para de chegar a notificação, para não ficar trabalhando. Fala, David, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande receber você por aqui. Que bacana, Vanessa, que bom que está indo, show de bola. Galera, hoje nós vamos falar sobre margem, lucratividade. A gente sabe que nós estamos vivendo na era da hiperconcorrência. É claro que a era da hiperconcorrência não afeta só o mercado de CFCs, mas todos os mercados. Mas como nós estamos focados aqui em CFCs, vamos falar então voltado para a realidade de CFCs. E a era da hiperconcorrência, ela traz alguns desafios, e um dos desafios é a lucratividade. Devido à alta concorrência, muitos donos de autoescola, para poder sobreviver, vou usar essa expressão, acaba baixando muitos preços e aí depois não consegue subir esses preços novamente e aí fere muito a sua margem de lucro. Muitas autoescolas inclusive chegam à falência por causa disso. O que você pode fazer se você baixou os preços aí na sua autoescola? O que fazer para poder voltar a vender com um preço que de fato faça sentido para você e que de fato tenha margem de lucro para o seu negócio se tornar um negócio sustentável? E se você ainda não caiu nessa armadilha de baixar os preços, mas você quer entender como fazer uma gestão mais eficiente, como que você pode fazer para poder melhorar a sua margem, nós vamos falar exatamente disso no nosso bate-papo de hoje, tá? Então, se vocês quiserem colocando perguntas aqui, podem colocar, à medida que eu for falando, eu vou respondendo para vocês. Se não, quando for lá no final também, eu abro um espaço para vocês fazerem perguntas. Eu procuro responder à medida que vocês forem colocando. Se for pertinente, eu respondo na hora, senão eu deixo para responder lá no final, tá bom? O pessoal daqui da Autoescola Visão acabou de entrar, do CFC Visão. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos lá então, pessoal, começar o nosso bate-papo de hoje. Para você que está chegando aí pela primeira vez, eu sou Adavilson Matias, um dos especialistas aqui da SOI, e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai agregar muito para você. Quem acompanha aqui semanalmente, toda terça-feira às 20 horas e 20 minutos, aliás, 20 horas e 7 minutos, eu estou aqui online para poder falar de conteúdos aí bacana para vocês. E quem já me acompanha sabe que eu gosto muito de trazer algumas frases para gerar alguma reflexão para você, para poder introduzir o nosso assunto. E hoje eu trouxe uma frase aqui de Warren Buffett, talvez você conheça, que ele diz o seguinte: a regra número 1 é nunca perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer da regra número 1. O que ele quer dizer com isso? Nós, como empreendedores, não devemos perder dinheiro. O nosso negócio ele precisa ser um negócio lucrativo. Afinal de contas, nós temos um compromisso com o mercado, nós temos um compromisso conosco mesmo, nós temos um compromisso com a nossa família, nós temos um compromisso com os fornecedores, nós temos um compromisso com os nossos colaboradores. Então, obrigatoriamente, o nosso negócio tem que ser um negócio rentável. E aí, gente, outra frase que eu trouxe aqui para a gente hoje foi de Peter Drucker, que ele diz o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser gerido. O que significa isso? Não tem como eu gerir algo que eu não meço, que eu não mensuro. E muitos donos de autoescola não costumam mensurar para poder entender os custos, as despesas, o que tem realmente de líquido. Então nós vamos falar um pouquinho disso para você entender. E aí,
Eu estava fazendo uma pesquisa para essa aula e eu achei uma pesquisa muito interessante num jornal chamado Brasil de Fato, de Minas Gerais. E nesse jornal saiu uma pesquisa falando sobre o cenário da autoescola nessa era da hiperconcorrência, e ele chegou a mencionar que de 2021 até 2024, de 2021 a 2024, o número de alunos em autoescolas diminuiu de uma maneira drástica. Em algumas autoescolas, a queda chegou a 80%. Então, imagina você ter uma queda de 80% nas vendas. Isso é uma realidade. E essa queda nas vendas fez com que muitos donos de autoescola apostassem nos baixos preços. Por eu não ter outra estratégia, a estratégia é preço. É simples, gente. Quem não compete, você só tem duas maneiras de competir no mercado. Uma é por valor, e automaticamente quem compete por valor, valor agregado, não está focado no preço, então não dá descontos e automaticamente tem uma rentabilidade melhor. E a outra forma de você competir no mercado é por preço, e automaticamente quem compete por preço vai jogando o preço lá embaixo, o concorrente abaixa um pouco mais, eu abaixo um pouco mais, outro abaixa um pouco mais. E sabe qual que é o mal disso? É que sempre existe um filho da égua disposto a dar mais desconto do que você e disposto a abaixar mais o preço do que você. Então, se você for competir por preço, é significado de que você vai se ferrar, vai se lascar, a sua margem vai lá embaixo e o seu negócio não será um negócio sustentável a médio e longo prazo, porque você não terá lucratividade. E daqui a pouco você, como dono de autoescola, está ganhando menos como dono de autoescola, com toda a responsabilidade do que você ganharia, por exemplo, como instrutor lá na época que você era instrutor. Se você era instrutor antes de virar dono de autoescola. E aí, quais são as vantagens que você tem de priorizar melhorias aí na lucratividade da sua autoescola? Trouxe algumas coisas aqui para você. Primeiro, aumento de rentabilidade. Se você foca em melhorar a lucratividade, a margem, automaticamente você vai ter uma rentabilidade maior. Isso vai ser positivo para o seu negócio. Segundo, sustentabilidade financeira. Os donos de autoescola que focam na lucratividade, isso faz com que ele tenha uma sustentabilidade. Ele não fica o tempo todo preocupado, o tempo todo pegando empréstimo no banco, o tempo todo dependendo de limite especial, essas coisas todas. Cecilane, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bom receber você por aqui. O pessoal também do CFC São José, boa noite, seja bem-vindo. E aí, gente, uma outra vantagem é a capacidade de investimento. Se eu tenho uma melhor rentabilidade, uma melhor margem, uma melhor lucratividade na minha autoescola, automaticamente eu tenho mais capacidade de investimento. Eu posso comprar carros novos, atualizar meus carros, eu posso, por exemplo, investir em software para minha autoescola, eu posso investir em tecnologia para minha autoescola, eu posso investir em inovação, enfim. Então eu vou ter mais capacidade de investimento, eu posso melhorar a minha infraestrutura, eu posso mudar para um prédio melhor, eu posso mandar reformar meu prédio, e aí vai. Competitividade também, por quê? Porque se eu tenho melhor lucratividade, melhor margem, automaticamente eu posso, por exemplo, se eu quiser fazer uma promoção, eu posso fazer uma promoção sem medo, sem perigo. Atratividade para investidores. Obrigatoriamente um CFC que tem mais margem, que tem mais lucratividade, ele atrai mais parceiros, ele atrai mais investidores, se for o seu caso, se for do seu interesse. Eficiência operacional. Por que disso? Porque obrigatoriamente, se eu estou acompanhando mais de perto, onde eu posso melhorar as margens, onde eu posso acompanhar mais de perto os meus custos, as minhas despesas, automaticamente eu vou perceber onde é que eu posso melhorar, ajustes que eu posso fazer, e aí eu vou ter mais eficiência operacional. Inovação, porque eu vou poder investir em software, eu vou poder investir em tecnologia, eu vou poder investir em um simulador, por exemplo. Por quê? Eu posso investir, por exemplo, numa plataforma de cursos teórico online, porque eu tenho dinheiro para poder fazer isso, caixa para poder fazer isso. Satisfação dos colaboradores. Automaticamente você vai poder oferecer melhores condições de trabalho, melhores salários, remuneração melhor. Você pode pagar, por exemplo, comissionamento se você não pagava antes, porque sua autoescola está melhor. Você pode oferecer para os seus colaboradores, por exemplo,
alguns benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, você pode oferecer vale transporte, vale alimentação, uma série de coisas que faz com que as pessoas automaticamente ficam mais felizes em trabalhar com você. Isso faz com que você retenha mais colaboradores, né? Retenção de colaboradores, não tem aquela rotatividade. E também a sua autoescola começa a ser uma autoescola que atrai bons profissionais, porque automaticamente a reputação da sua autoescola vai melhorar na cidade como uma empresa que paga bem, que valoriza as pessoas e automaticamente vai atrair melhores profissionais para trabalhar para você. Reputação de mercado. Qualquer aluno que tem uma sã consciência vai preferir fazer matrícula numa autoescola, por exemplo, que tem credibilidade, numa autoescola que é rentável, porque isso significa que tem uma boa gestão. E aí os alunos com certeza vão preferir fazer parte de uma autoescola assim. E por último, crescimento sustentável. Gente, vocês sabem do que eu estou falando, não tem nada pior do mundo que você ter que pegar empréstimo para comprar carro, você tem que pegar empréstimo para pagar folha de funcionários, folha de pagamento. É a pior coisa do mundo. Então, quando a sua autoescola melhora a margem, automaticamente você sai desses perrengues aí de banco, empréstimo, viver no limite o tempo todo, ok? Fala, Juliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Mas a pergunta que eu tenho para vocês hoje, gente, é: onde está o foco de vocês? O seu foco como dono de autoescola está no lucro ou está no faturamento? Fala para mim aí, comenta para mim aqui. O seu foco está no lucro ou está no faturamento? Normalmente, a maioria dos donos de autoescola estão focados no faturamento. Você quer um exemplo disso? Você já deve ter visto falar da CNH Popular, né? Ou do Habilita Brasil, algo do tipo. CNH Popular, por exemplo, eles fazem uma ação de marketing super pesada, jogam os preços lá embaixo e focam em volume. Aí o cara faz aquele faturamento maluco da vida, aí ele tem giro, mas não tem receita. E aí o que acontece? Quando paga à vista, ainda está legal. Quando não paga à vista, que o cara vai lá e paga parcelado, dá uma entrada de R$200, aí o CNH Popular leva 150, 200, você não fica com nada, e você vai ter que esperar o aluno ficar pagando pela mensalidade para poder entrar dinheiro para você. E às vezes, quando entra à vista, o dono da autoescola acha que está rico, gasta o dinheiro todinho, porque ele está focado no faturamento e não na lucratividade, não no lucro. E aí ele pega o dinheiro todinho e gasta, só que daí ele tem 200 alunos na fila para poder tirar, e ele esqueceu que o mês que vem tem manutenção do carro, tem hora-aula do instrutor, tem combustível, e aí ele está ferrado. Isso acontece com muitas autoescolas, muita autoescola. Porque eles não conseguem entender que existe uma diferença de faturamento e lucro, diferença de receita bruta e receita líquida. Aí ele se lasca. Então é muito importante você entender isso. Inclusive o Davi falou que estamos focados no faturamento, infelizmente, exatamente. E aí a Cecilane falou: hoje estamos sobrevivendo. E aí, gente, vai para a sobrevivência, porque eu estou vendendo o almoço para poder pagar a janta. Simples assim, que muitas autoescolas têm vivido desse jeito. Então é muito importante você entender, gente, que faturamento é a receita bruta recebida. E o lucro líquido, o lucro é depois que você pegou o seu faturamento, aquela receita bruta, abateu todas as despesas que envolvem salário, aluguel do espaço, se você não tem um espaço próprio, manutenção do carro, impostos, tudo, equipamentos, tudo. Depois que você tirou tudo, sobrou a receita líquida para você. E agora eu pergunto para você: como que você acha que está sobrevivendo um cara, essa é a palavra, né? Sobrevivendo, um dono de autoescola que vende a categoria A de 599, 499, como eu vejo um monte aqui no Instagram, promoção. Hoje eu vi uma aqui, promoção A e B, categorias A, B, 1.250. Gente, normalmente o lucro, né, para serviços, e claro que depende de cada segmento, é de 10 a 30%. Se esse cara vendeu por 1.200, tirou 10% de lucro, R$120. O que esse cara faz com R$120?
Aí se o cara vende 8 matrículas por mês, pega 120 e multiplica por 8. Porque tem um dono de autoescola que vende 8 matrículas. Aí tem gente que vende 10 matrículas. Você pega 120 e multiplica por 10. O cara fez 1.200. O que o cara faz com isso? Não dá nem para pagar uma parcela de um carro, dependendo do carro que o cara comprar. Entendeu a ideia? Então, é muito importante você entender essa diferença. Então, o seu radar não tem que estar focado no faturamento. O seu radar tem que estar focado no lucro. Faturar é importante, sim, mas mais importante do que o faturamento é o seu lucro, a sua lucratividade, ok? Mas fiquem tranquilos, não entrem em desespero, que a gente vai falar sobre isso e como você pode fazer para melhorar aí na sua autoescola. E aí eu trouxe aqui alguns pontos importantes para você, que é, primeiro, essa coisa do dono da autoescola está focado, como eu já falei para você, no faturamento e não no lucro. Lembre-se, gente, vendas não significa necessariamente lucro, não significa. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o cara fala, nossa, o que faz, eu tenho que vender mais para poder crescer. Mas vendas não significa necessariamente crescimento do seu negócio. O que vai significar crescimento do seu negócio é lucratividade. Então é isso que você tem que avaliar, entende? É o lucro que vai fazer o seu negócio crescer, é o lucro que vai fazer você poder comprar um novo carro, alugar um novo local melhor, uma estrutura melhor, reformar, ampliar, sei lá, contratar mais pessoas. Aí, uma coisa que é muito importante você se perguntar é, o seu negócio está crescendo no sentido de que hoje eu tenho mais carros, mais motos, mais gente, mas eu não vejo dinheiro? Então seu negócio não está crescendo. Porque às vezes o cara fala, nossa, eu cresci muito. Eu tinha um funcionário, agora eu tenho 5. Eu tinha 2 carros, agora eu tenho 4. Legal, mas quanto sobra de fato para o caixa, para o seu bolso? Nada. Então, cresceu o negócio, mas você não está vendo dinheiro, significa então que provavelmente você está tendo faturamento, mas não está tendo receita. Está tendo faturamento, mas não está tendo lucro. Então isso é uma coisa muito importante que você precisa parar para poder avaliar. E aí, para separar para vocês, eu trouxe aqui 3 tipos de lucros que normalmente uma empresa tem e que você aí na sua autoescola também tem. O primeiro lucro é o lucro de venda, ou lucro na venda. O que significa isso? Eu preciso observar o lucro que eu tenho na venda. Como que eu faço isso? Eu só vou ter lucro na venda se o meu ticket médio for maior do que o custo por aquisição, que a gente chama de CAC. Exemplo, se o meu custo por aquisição é, sei lá, R$30, R$100, mas o meu ticket médio é R$1.000, tá legal. Por quê? Porque o meu ticket médio é maior do que o custo por aquisição. Agora vamos supor que o custo por aquisição, que significa isso? Para cada cliente que compra de você, para cada cliente que compra de você, quanto você gastou até esse cliente comprar de você? Desde o marketing, a equipe que falou com ele, tráfego pago, tudo. Até esse cara comprar de você, sua equipe de vendas, quanto foi que você investiu para até esse cara chegar até você e comprar de você? Fala César, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Maria, boa noite, seja bem-vinda. O Paulo também da Mônaco, sejam muito bem-vindos. Então eu preciso entender que eu tenho primeiro o lucro da venda. Aí eu tenho que verificar então se o meu ticket médio é maior do que o custo por aquisição. Vamos imaginar, por exemplo, que o seu custo por aquisição seja R$500. Entendeu? Você vai investir R$500, gastar R$500 para o cliente comprar de você. Só que vamos supor que o cliente comprou de você R$100. Então você entendeu que o seu ticket médio, R$100, é menor do que o custo por aquisição. Totalmente inviável. É claro, pode ser viável? Pode. Por exemplo, se você tem um delivery, um iFood da vida, que o cliente pede todos os dias R$100, beleza. Se o custo por aquisição foi 500 e o ticket médio é 100, mas esse cliente ele compra de você todos os dias R$100 durante 5 dias, em 5 dias, beleza, ele se pagou, lindo, maravilhoso. Agora, vamos imaginar que você venda, sei lá, roupa, que esse cliente vai comprar, sei lá, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, você vai levar 5 anos para recuperar o investimento que você teve. Então não vale a pena. Então o primeiro lucro que você tem que avaliar é o lucro da venda.
se o ticket médio é maior do que o custo por aquisição. Então é muito importante você parar como dono de autoescola e entender o seguinte: quanto eu gasto para trazer um cliente para mim, para poder trazer um cliente que compra de mim. Quanto eu gasto com esse cliente? Eu gasto R$100, eu estou vendendo para a minha matrícula, eu estou vendendo o ticket médio é R$2.500, legal, tá lindo, maravilhoso. Agora, se você entender, por exemplo, um cara que vai lá e vende uma matrícula por R$500, R$400, como tem algumas pessoas vendendo, tem que tomar muito cuidado, porque quando ele for avaliar todos os custos por aquisição, talvez o custo por aquisição é maior do que o ticket médio que ele está vendendo, aí é inviável. O segundo tipo de lucro que você tem aí na sua autoescola é o lucro de caixa. Então é muito importante você avaliar isso também. Então o primeiro lucro foi o lucro da venda e agora eu tenho que avaliar o lucro de caixa. O que significa isso? Gente, imagina você que você vendeu 100 mil no mês. Lindo. Mas receita entrou no seu caixa 10 mil. Porque o resto você parcelou em 12 vezes. Por quê? Porque não está batendo. O seu caixa não está tendo lucro no caixa. Então você foi lá, vendeu 100 mil, mas recebeu 10. A conta não fecha. O restante vai receber em 10 vezes, 12 vezes. Então como é que você vai ter caixa? Você não tem caixa. Aí tem autoescola aí se achando. Cobrimos qualquer oferta. Outras autoescolas. Tire a sua habilitação sem entrada, zero de entrada. Ué, zero de entrada. Beleza, o cara vai pagar daqui 30 dias a primeira parcela. Aí amanhã o aluno começa a fazer aula contigo, se ele começar. Você vai ter custo com hora-aula, vai ter custo com manutenção do carro, vai ter custo com combustível, e aí? Não tem caixa? Então, meu amigo, não vai nessa onda não. Eu vejo um monte de autoescola achando que tá lindo para competir preço, eu cubro qualquer oferta. Aí o cara vai lá na outra concorrente, 499 categoria A. Você vai fazer para ele por quanto? Por 400? Não faz sentido. Então, toma cuidado com essa questão do lucro de caixa. E por último, lucro no bolso. O que significa isso? São os dividendos. Significa o quê? Que, sei lá, semestralmente, a cada 6 meses ou anualmente, você vai fazer o quê? Tirar os seus dividendos como sócio da empresa. Você vai poder fazer uma retirada. Então, por exemplo, a minha autoescola teve uma lucratividade de 500 mil no ano. Um exemplo, 500 mil. Legal, desses 500 mil, beleza, eu vou tirar 40%. E o restante eu vou deixar no caixa da empresa. Você vai pegar lá 500 mil, menos 40%. Pronto, vou tirar isso aqui. Vou tirar 60% no final do ano, que eu vou poder comprar um novo carro, eu vou poder comprar uma casa, eu vou poder investir no outro negócio. Então você tem que avaliar esses 3 lucros. Vou repetir para vocês. Lucro na venda, lucro de caixa e lucro no bolso. Aí tem gente aqui que é dono de autoescola que nem tem salário, que nem tem um prolabore. Entende? E lembrando, gente, uma forma de você melhorar os lucros da sua autoescola é tendo um prolabore. Esse trem de você, toda hora que você precisa de dinheiro do caixa, vai foder com seu negócio. Não faz isso. O que é um prolabore? Você define um salário para você como dono da autoescola. E lá todo mês você tira um salário como se fosse um funcionário. Aí a cada 6 meses ou um ano, depende de como você negociou isso aí, se você tem um sócio, tem que ajustar isso. Aí vocês vão tirar então os dividendos de vocês como sócio ou você como dono da autoescola. Matias, eu nunca tirei isso para mim. Significa então que você não tem lucro no bolso. Matias, eu não consigo tirar, nunca tirei nem no meio do ano, a cada 6 meses, nem no ano. Nunca fiz uma viagem, como tem dono de autoescola, fala, Matias, não consegui viajar. Não tem lucratividade. Então, entenda isso aí. E aí, gente, mais uma vez vou repetir. Venda é diferente de lucro. Muito dono de autoescola acha que a fórmula é o seguinte: venda igual lucro. Esquece. A fórmula correta é vendas mais gestão financeira igual lucro. Vendas não é igual lucro. A forma correta é vendas mais gestão financeira igual lucro. Então não adianta você vender e não saber quais são os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Não adianta. Não adianta você vender e aí você não saber
todas as despesas e custos que você tem que vão abater na receita bruta que você teve. Se você não souber isso, como é que você vai saber o que você teve de lucratividade? Não adianta. Não adianta você não ter uma gestão, por exemplo, de custos. Eu já atendi muitas empresas do ramo de eletrodomésticos, como o Gazin, Martinello. E aí, gente, uma coisa muito interessante, numa reunião com o Oswaldo Martinello, que é a dona da Martinello, Martinello fica no Mato Grosso, tem 56 lojas. E aí estava o Mário Gazin, o Oswaldo Martinello, o Rubens Pinha Filho, que era o superintendente, não sei se ainda era o superintendente do Sebrae, eu e o Eledi Tétio, que era o presidente do Sicredi. Nós fomos convidados para um workshop, então eram vários palestrantes, e nós éramos os palestrantes. E a gente teve um momento para a gente poder bater um papo e tal. E aí cada um tinha um tema da palestra, e a gente estava falando sobre essa questão de redução de custo. Por exemplo, se você pegar uma empresa de eletrodoméstico, a maior eficiência deles é gestão de custos. O maior foco deles é gestão de custos. Por quê? Eu não consigo pegar, por exemplo, uma geladeira que custa R$2.000 e vender ela por 3.000. Impossível. Por quê? Porque divisa de parede, tem mais 5 lojas vendendo a mesma geladeira. Então o cliente ele consegue verificar muito rápido o preço e saber a média de preço. Então eu não vou conseguir vender um muito diferente. Você não vai conseguir, por exemplo, com exceção desses caras que estão vendendo matrícula aí por R$400, né? Que desse aí eu nem coloco como dono de empresa, como empresário, como empreendedor, para mim ser um retardado. Mas se você pegar um empresário de verdade, que vende matrícula no valor que ela seria, você não vai conseguir pegar, por exemplo, vamos imaginar que a categoria B aí na sua região seja 3.000. É a média, isso é um valor legal. Você não vai conseguir alguém na mesma região vender por 4.000, 4.500. Não vai. Por quê? Porque a disparidade é muito grande. Então, esse povo de loja de eletrodomésticos eles ganham centavos de um móvel para o outro. Porque não dá para fazer, eu vender uma geladeira de R$500 de diferença. É muito gritante. Então, onde é que está o foco deles? Na redução de custo. Quem tiver uma gestão melhor de custos, ganha mais. E aí, nessa redução de custos, os caras têm parceria muito forte com os fornecedores para conseguir condição especial, descontos e tudo mais e tal, para ele poder conseguir sobreviver, porque a margem, né, de negociação ali é muito pequena, não dá para, R$20, R$10, R$5, R$1, centavos às vezes. Então, a mesma coisa você tem que entender aí no seu negócio, por isso que para você ter lucro vendas mais gestão financeira. E aí sim significa lucro para você. A gestão financeira envolve toda essa parte que eu falei para você, de entender quais são os custos, quais são as despesas, tudo que está envolvido, estratégia para você poder reduzir custos aí na sua autoescola. Então, por exemplo, tem autoescola que gasta demais com água, porque o funcionário não tem zelo. Tem autoescola que gasta demais com papel higiênico, porque o funcionário acha que o papel higiênico é para secar o corpo inteiro. Gasta muito, por exemplo, com toalha, né, no banheiro ali para secar a mão, com copo descartável, porque o funcionário, cada vez que vai beber água, ele gasta um copo, porque não tem uma política de sustentabilidade interna, não tem uma gestão de custo, não tem essa conscientização de falar, cara, vamos fazer o seguinte, vou comprar uma canequinha personalizada com o seu nome, bonitinha, com a logo da autoescola, e essa aqui é a sua caneca, você vai adotar ela para você se beber água nela todo dia, porque daí nós não vamos mais comprar copo descartável, só para cliente. Pronto, já reduziu o custo aí. A secretária que imprime um monte de papel só à frente, não usa frente e verso. Vamos usar frente e verso agora para reduzir a quantidade de impressão? Vamos começar a mandar essas coisas por e-mail, por WhatsApp, né, PDF para poder reduzir custos com impressão? Bora! Ao invés de imprimir tudo e arquivar tudo, vamos criar um arquivo eletrônico para reduzir custos. Então tem um monte de coisa que você pode fazer. E aí por isso que é vendas mais gestão financeira igual lucro. Ok? Não é vendas igual lucro. Se você não tiver gestão financeira no meio ali, se ferrou. Ok? E aí, gente, eu quero falar para vocês de uma matriz de resultados. Eu já atendi muitas empresas, né? Fiz consultoria para muitas empresas. E aí, tem uma matriz muito legal. Não foi desenvolvida por mim, que na verdade nem sei quem foi que desenvolveu. Mas é uma matriz de gestão, uma matriz de resultado muito legal. Então, eu gostaria que você imaginasse como se fosse uma cruz, né? 2 eixos. Um eixo assim e um eixo assim. Imagina que esse eixo aqui representa as vendas e esse eixo aqui
representa a gestão, tá? Então significa o quê? Quanto mais para cá, mais vendas. Quanto mais para trás, menos vendas. E nessa aqui, nesse eixo aqui, quanto mais para cima, mais eu tenho gestão financeira. Quanto mais para baixo, eu menos tenho gestão financeira. Então vai formar 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, um quadrante aqui embaixo e outro quadrante aqui, ok? 4 quadrantes. O que acontece é, quem está embaixo, do lado esquerdo embaixo, são aquelas autoescolas que não têm vendas, não tem gestão financeira e não tem lucratividade. Tem um monte de autoescola assim, tá? Que não está vendendo nada. Por exemplo, já comentei com vocês aqui que eu atendi uma autoescola no Ceará, tem 8, são uma rede de 8 autoescolas. Uma das cidades, uma das autoescolas desse tinha vendido uma matrícula. Teve uma segunda que tinha vendido 2 e o outro tinha vendido 3. Baixa venda, baixíssima gestão e baixa lucratividade. Só que tem outras autoescolas, que vamos colocar que está na parte de cima aqui, imagina que eu estou falando primeiro do lado esquerdo aqui, está na parte de cima, que tem gestão financeira, linda, maravilhosa, mas não tem venda e não tem lucratividade, porque se eu tenho gestão financeira, estou gerindo o quê se eu não tenho vendas? E tem um monte de autoescola, dono de autoescola, que são extremamente focados na parte administrativa, organiza tudo, lindo, maravilhoso, parece um contador, mas não vende. O que adiantou? Não adiantou nada. E aí, embaixo aqui do lado direito agora, tem autoescola, que é a maioria das acontece, tá? Tem autoescolas que tem vendas, mas não tem gestão financeira e não tem lucratividade. E aí, gente, no quadrante de cima, tem as autoescolas que tem vendas, gestão financeira e lucratividade. Vale lembrar que a maioria das autoescolas estão embaixo. Lado esquerdo, não tem venda, não tem gestão financeira e não tem lucratividade. Ou então tem vendas, mas não tem gestão financeira e não tem lucratividade. Eu diria, eu vou falar pelas que a gente já atende, tá? Das autoescolas que a gente começou a atender, cara, quando chegou para nós, eu diria que talvez 90% estava vivendo desse cenário de, às vezes, até ter vendas, mas não ter gestão financeira e não ter lucratividade. Mas grande parte nem venda tinha, tá? Nem venda tinha. Para vocês terem noção, até compartilhei isso com vocês, eu falo com muitos donos de autoescolas, muitos. E tem gente, dono de autoescola, que não tem condições de fechar uma assessoria nossa aqui com eles. Por quê? Porque o cara não tem a menor condição de pagar uma assessoria. A menor condição. Por quê? Porque ele não tem venda, não tem gestão financeira, não tem lucratividade, não tem nada. Esse cara vai falir. Por quê, gente? Eu digo assim, se o cara está arrebentando de vender, ele não precisa da assessoria da Sui. Se ele não está vendendo, aí ele precisa da nossa assessoria. Então, se o cara não está vendendo, não tem gestão financeira e não tem lucratividade, mais um motivo para ele precisar de uma assessoria. Porque a gente precisa de ajuda quando está doente, quando está mal. Quando está saudável, não precisa de ajuda. A Bíblia até diz que Jesus Cristo veio para os enfermos, não veio para os que estão saudáveis. Então, o nosso serviço é exatamente para as autoescolas que estão com dificuldade. O Matias, uma autoescola que tem já vendas, gestão e lucratividade, pode contratar vocês? Pode. A gente quer melhorar as nossas vendas, aumentar as nossas vendas, a gente quer aumentar a nossa lucratividade, a gente quer melhorar a nossa gestão. Sim, tanto é que tem muitas autoescolas aqui que se enquadram nesse quesito, né? Ok? Entendeu isso aqui? Ficou claro para vocês? Aí a minha pergunta para você é, em qual quadrante você está? Você está no quadrante das autoescolas que não tem vendas, não tem gestão e não tem lucratividade? Você está no quadrante das autoescolas que tem gestão financeira, mas não tem venda e nem lucratividade? Você está no quadrante das autoescolas que tem vendas, mas não tem gestão financeira e não tem lucratividade? Ou você está no quadrante das autoescolas que tem vendas, gestão financeira e lucratividade? Fala comigo aí. Comenta para mim aqui em qual quadrante você está. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Ok? Vamos avançar um pouco mais? E aqui, gente, eu quero falar para vocês dos 3 principais vilões da lucratividade de uma autoescola. Primeiro vilão, ineficiência em marketing. Gente, assim, eu fico estarrecido, impressionado, como tem gente que, em pleno século 21, 2024, onde a atenção das pessoas estão toda na internet, e as pesquisas mostram que no Brasil, o brasileiro ele gasta de 3 a 4 horas por dia
nas redes sociais e de 8 a 9 horas por dia na internet. Para vocês terem noção, 65% das conversas iniciadas no ano passado foram pelo WhatsApp. E ainda tem dono de autoescola que acha que não vale a pena investir em tráfego pago, em estratégia de marketing para atrair clientes para a autoescola deles. Eu falo, cara do céu, como pode? Como pode? Ó, uma coisa legal, o César falou, tá vendo? Ó, não tenho gestão, mas tenho matrículas. E aí, ô César, legal, obrigado pelo comentário e pela transparência. Esse é um grande desafio. Por quê, César? Quando você aliar vendas e gestão, meu amigo, a sua lucratividade vai lá para cima. O David, você está por aqui? O David está aqui? Fala comigo aí, David. E aí, gente? Tá, o David está aqui. David, se você estiver disposto, comenta aí. Eu sei que talvez vai ficar um pouco grande o comentário, mas comenta aí, rapidamente, um breve comentário, o que aconteceu com a sua autoescola nos últimos, de março para cá, que a gente começou a atender você. Hoje eu tive uma conversa super legal com o David, falando sobre essa questão de lucratividade, resultado, gestão. E aí, eu mesmo vou pedir para ele comentar aqui, para você dizer que foi eu que estou falando, estou inventando. Comentar aqui, se você puder, David, eu vou ficar muito agradecido se você puder fazer isso. O David é o gestor do CFC Kairos, que fica em Hortolândia, São Paulo, que é um cliente nosso. Comenta aí, por gentileza, até para o César entender o quão é importante a gente conseguir aliar vendas e gestão. Aí tudo é cola, meu amigo. Sua lucratividade vai lá em cima. Comenta para nós aí, David. Enquanto o David escreve aí, eu vou avançando aqui, tá? E aí, gente, então o primeiro vilão é ineficiência em marketing. Não adianta, assim, por exemplo, tem dono de autoescola que eles vão lá e eles mesmos impulsionam o negócio. Por exemplo, o Paulo está aqui da Mônica, um dia ele comentou comigo, mas eu mesmo vou lá e eu mesmo impulsiono. Gente, tem algo, não tem nada de errado nisso, tá? Se você aprender sobre tráfego pago e virar um especialista nisso, legal. Se você não é um especialista, aprenda uma coisa. Faça aquilo que você é bom e contrate pessoas boas para fazer aquilo que você não é bom. Se você for focar em fazer mais uma coisa operacional de fazer tráfego pago, você deixa de estar focado na gestão e na lucratividade do seu negócio. Uma outra coisa é que normalmente, por a gente não ter tempo para poder dedicar a entender de tráfego pago, a gente acaba não conseguindo fazer da maneira assertiva. Então, às vezes, a primeira vez dá um resultado, depois deixa de dar resultado e eu vou colocando dinheiro e vou perdendo tudo. E aí, para você ter uma noção, por exemplo, a Samira teve aqui na primeira aula, quem acompanhou lembra da Samira. Para você ter uma noção, a Samira investia 5 mil de tráfego pago para vender 30 matrículas nas autoescolas dela. Hoje ela investe 3 mil de tráfego e vende uma média de 100, 150 matrículas. Entendeu a ideia? Por quê? Porque marketing eficiente. Esse é um grande vilão. Então, meu amigo, não vai nessa coisa de você querer impulsionar. Outra coisa, contratar um menininho de 20 anos, 19 anos que você viu na internet. Cara, que experiência esse cara tem com vendas? Que experiência esse cara tem com gestão de empresa? Nenhuma experiência. Com todo respeito a esses menininhos novinhos que surgiu aí. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com empresas. E essas técnicas que eu trago para vocês para a autoescola, que normalmente é um negócio pequeno, são técnicas, estratégias que eu já implantei em empresas que faturam 5 milhões por mês, 14 milhões no ano. Eu estou usando as mesmas técnicas, as mesmas estratégias para ajudar você que é dono de autoescola. Aqui, ó, o David comentou o seguinte: vixe, mudou muita coisa na minha vida. Infelizmente não vai dar para explicar tudo. Mas para resumir, mudou a minha vida e da minha família. Legal, David, obrigado, show de bola. Então, gente, hoje eu tive uma conversa com o David, a gente começou a conversa por um outro assunto, a gente acabou entrando nesse assunto, era para durar 5 minutos, durou 43 minutos da nossa conversa. Por quê? Ele até comentou o seguinte, falou assim: Matias, esse método seu é foda. Se eu fosse um vendedor lá fora, vender carro, vender imóvel, eu estava ganhando 10 mil, 20 mil usando essa técnica que você ensina aqui. Mas por quê, gente? O David é um cara novo. Acho que... David, você tem quantos anos? Comenta aqui. E o David tem uma visão muito legal. E eu não estou falando isso para bajulá-lo, não, porque eu falo isso para ele na nossa conversa. Ele é um cara muito inteligente e ele é um cara muito humilde. Por quê?
Porque eu tenho um dono de autoescola aqui que eu falo, cara, faz isso, o cara não faz. Eu ligo pro cara e falo, cara, a sua vendedora está sobrecarregada, contrata outra vendedora para lá para poder ajudá-la, ou então contrata um administrativo para ajudar, porque a sua vendedora está... Você vender 40, 50 matrículas, se você contratar um outro vendedor para ajudar, ou então um assistente administrativo, que ela está sozinha, cuidando de tudo, sua autoescola vai vender mais. Aí o cara tem capacidade de virar para mim e falar, Matias, você foi contratado para poder fazer tráfego pago para mim, não meta na gestão da minha autoescola não. Eu já escutei isso. A arrogância tão grande que faz o cara que, o Matias me ajudou a sair de 7 matrículas para 40, 50, eu não vou escutar um cara desse? O David não, o David é um cara muito humilde, ele me escuta, não significa que eu sou o dono da verdade, não é isso, mas você contratou o cara, tá pagando um mentor para não escutar o cara? É mesmo para eu pagar um psicólogo para não ouvir o psicólogo, não resolve. Paga o médico para não ouvir o médico, eu não entendo uns negócios desses, mas tem gente que é assim. Eu entendo o ego e tudo mais e tal. Você pode ter o ego enorme, gente, inflado, desde que você tenha lucro. Se você não tem resultado, não tem lucro, abaixa a bola um pouquinho, calça a sandália da humildade e aprende a escutar, você vai se dar bem. E aí o David é um cara que escuta muito. Ele até brincou comigo, falou assim, 32 anos, gente, ó. E o David falou para mim assim, Matias, se você falar para mim subir num toco, num pedaço de pau, falou ou não falou isso, David? Se você mandar eu subir num pau com uma plaquinha da Autoescola Kairos, eu vou, porque tá dando resultado. Então, é chato? Ele mesmo falou, o método seu é chato, porque eu tenho que estar acompanhando planilha, vendas, indicadores, é chato, porque é uma coisa que eu não estava acostumado. Só que está dando muito resultado para ele, muito resultado. Entendeu a ideia? Eu não vou contar para vocês aqui quanto ele tira de Prolabore, porque é uma coisa que eu não posso falar, se ele quiser ele fala ali, eu não posso falar. Mas o David, de todos os caras de dono de autoescola que eu conheço, que eu atendo aqui, o David é um cara que tira o melhor Prolabore. Porque o cara aprendeu a ter lucro. Entendeu a ideia? Aí você pode ficar tirando 3 mil reais, 1.500, ou você pode tirar o que o David tira, que eu não vou poder falar aqui, tá? Mas aí você pensa nisso aí, umas 10 vezes isso aí, que vai chegar perto do que ele tira lá. Ok? Então, esse é um grande inimigo. Você tem que ter marketing eficiente aí. Ok? Segunda coisa, gente, que isso aqui é o pior de todo. Vender pelo preço errado. O maior inimigo da sua lucratividade, das autoescolas nesse momento, está sendo vender pelo preço errado. Gente, o que acontece é o seguinte, se você não tiver clareza de todos os custos envolvidos, você vai vender pelo preço errado. Então tem muito dono de autoescola, se eu perguntar para ele assim, qual que é a média de custo e despesas para você entregar uma matrícula? Matias, eu não sei. Qual que é a média de custos e despesas que você tem no mês na sua autoescola? Não tem noção. Qual que é o percentual líquido que você tira por cada matrícula que você vende? Não sei. Meu amigo, aquilo que eu não mensuro, eu não consigo gerir. Aquilo que eu não controlo, eu não tenho gestão. Simples assim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outra coisa, tem muita autoescola que foca no produto que tem menos lucratividade. Por exemplo, categoria A e categoria B. Normalmente, a categoria A tem muito mais lucratividade do que a categoria B. Porque os custos são menores. Normalmente a hora-aula do instrutor é mais barata. A manutenção de uma moto é mais barata. Moto consome menos combustível. Então você precisa observar qual é o produto que tem mais lucratividade. Eu estou arrebentando de vender categoria B. Só que a minha margem nela é desse tamanhozinho. É um exemplo, tá, gente? Não significa que seja. Depende de quando você está vendendo sua autoescola aí. Aí a minha lucratividade é desse tamanhozinho aqui. Eu estou focando no produto errado. A Matias, 70%, 80% é categoria B. Mas é o seu pior produto que é a menor margem. Então, peraí, eu poderia adotar uma estratégia para vender mais categoria A e depois pegar esse povo e ainda fazer eles comprar uma adição de categoria? Você vai ganhar 2 vezes. Então, você tem que avaliar isso. É claro, você tem que avaliar qual vai ser o custo por adição. E aí você tem que avaliar também os custos e as despesas envolvidas para você entender a rentabilidade que você vai ter na adição. Então, é muito importante você parar para ver isso. Ok? Tem gente que quer vender aqueles cursos, né? Quer vender o curso lá por R$100. Legal, arrebentei de vender curso, mas e aí? Qual que é a margem desse negócio?
você tem que parar e observar também se vale a pena. Porque às vezes o carro-chefe seu não é o produto com a melhor rentabilidade. E aí você vai ter que sentar com o seu vendedor, entender por que ele vende mais B. Será porque ele se sente mais seguro para falar da categoria B? Ele se identifica mais? Como é que eu vou treinar esse vendedor para ele ter mais confiança, mais segurança para poder vender o meu produto que é mais rentável? Aí eu posso criar, inclusive, meta. Você tem que vender tanta categoria A e tanta categoria B. Se vendeu tanta categoria A, você vai ganhar tantos por cento de comissão. Deixou de vender, vai ser reduzido tantos por cento, vai reduzir tanto de comissão de você. Para poder forçar o cara a vender aquele produto que tem uma rentabilidade legal. Por exemplo, se você pegar distribuidoras de produtos alimentícios, já tem de várias grandes distribuidoras, aí tem aquele produto que o vendedor não gosta de vender, às vezes não tem uma boa aceitação no supermercado, mas tem uma lucratividade boa para a empresa. O que ela faz? Ela cria um comissionamento maior para aquilo ali, ela cria uma campanha em cima daquilo ali, para o vendedor, forçar o vendedor a vender, porque é o negócio que dá margem para ele. Então você tem que entender isso aí para você fazer a mesma coisa, tá? E aí depois, por último, o terceiro vilão aqui da sua lucratividade é margem ineficiente. Gente, se eu vendo o meu produto pelo preço errado, automaticamente, o que vai acontecer? O que eu vou receber não vai dar para poder compor, para poder pagar todos os custos da minha autoescola. Aí eu vou ter um problema. Vale lembrar aqui, gente, que nós temos um Deus maior quando a gente se fala de negócio, que é o mercado. É o mercado quem dita o preço. Não adianta você falar, vou vender minha matrícula por 10 mil. É o mercado quem vai dizer para você se você pode ou não. Aqui, por exemplo, eu estou no interior aqui na casa dos meus pais. Aqui a habilitação é 4.200. Mas o cara está sozinho na cidade. Então ele pode. Mas deixa abrir o concorrente aqui para ver se ele consegue manter isso. Então é o mercado quem dita. Mas ainda assim, não significa que você tem que abrir as pernas. Dentro do jogo de mercado, desse Deus maior que é o mercado, você precisa definir preços, entendendo que você tem que respeitar a sua lucratividade para você ter um negócio saudável. Não, o mercado agora está difícil, concorrido, eu vou jogar o preço lá embaixo sem levar em consideração a margem. Ferrou. E muitas autoescolas, muitos donos de autoescolas fazem isso, como eu já falei para vocês. Então vamos lá, gente. Talvez aqui seja o ponto alto da nossa aula de hoje. Se você quiser pegar caneta e papel e anotar isso aqui, ou gravar aqui, é muito importante. Se você ainda não está no grupo VIP, vai lá para o grupo VIP que eu vou te mandar todo esse material, inclusive com essa fórmula aqui. Como é que eu faço para poder, Matias, calcular a lucratividade? Eu não faço a menor ideia de como eu calculo a lucratividade aqui da minha autoescola para saber se eu estou tendo lucro. Simples, anota aí a fórmula. Lucratividade, aí você pode colocar entre parênteses assim que é o percentual, porque você quer saber o percentual de lucro que você está tendo. Lucratividade é igual lucro líquido dividido pelas receitas brutas vezes 100. Isso, para não falar merda, eu anotei aqui direitinho para eu não esquecer. Então, a lucratividade é igual o lucro líquido dividido pela receita bruta multiplicado por 100. O que significa isso? Vamos supor que a sua receita bruta aí foi 130 mil. Foi um exemplozinho que eu coloquei aqui. Você vendeu 130 mil. O mês inteiro, quanto eu vendi? 130 mil reais. Legal. Esse aqui foi a sua receita bruta. O que você vai fazer agora? Pegar todos os custos, todas as despesas e abater tudo. Levanta todos os custos que teve. Aí, gente, tudo com marketing, equipe de marketing, aula de instrutor, manutenção de veículo, né, que envolve combustível, tudo, folha de pagamento, seu prolabore do seu sócio, tudo, material de higiene, material de limpeza, material de escritório, tudo, impostos, tudo. Aí você foi lá, tirou tudo, todas as despesas e todos os custos. Então vamos imaginar que tudo isso tenha dado 81 mil. Você vai pegar 130 menos 81, aí você vai chegar ali no valor ali, ó. Ok? Para você poder entender, 49 mil foi então o seu lucro líquido aqui. Então você vai pegar, lucratividade é igual ao lucro líquido, que foi 130 menos 81, deu 49 mil. Você vai pegar esses 49 mil e vai dividir pela receita bruta, que foi os 130 mil. E aí depois você vai multiplicar isso por 100.
Então, olha só, eu fiz a continha aqui para você, ó. Lucro líquido é igual a receita bruta, que é os 130 mil, menos 81, que deu 49. Aí eu vou pegar então, lucratividade é igual a 49 dividido por 130 vezes 100, que vai dar 37,69. Então eu entendi aqui que dos 100% que a empresa faturou, que foi os 130 mil, no mês eu tenho 35,69 de lucro. Entendeu a ideia? Eu vou mandar essa continha aqui direitinho lá para você aprender a fazer isso. Calcular aí direitinho para você ter uma noção. E aí, gente, qual que é a vantagem disso? Quando você parar então para poder entender, aqui você teve algumas informações importantes. Primeiro, você entendeu qual que é a sua lucratividade, você entendeu qual que é o seu lucro líquido, você entendeu qual que é a sua receita bruta, você entendeu quais são os seus custos e suas despesas, você vai ter clareza disso. Então, no final do mês agora, está chegando no final do mês, hoje é dia 25. Quanto eu vendi, quanto eu faturei, receita bruta, 130 mil. Legal, agora eu vou pegar todas as despesas, tudo. Cara, se você bateu a moto, teve que arrumar, bateu o carro furou o pneu, entra tudo. Coloca tudo. Aí eu vou entender então meus custos e as minhas despesas. Aí eu vou abater. Aí eu vou entender o lucro líquido, sobrou isso aqui, líquido. Legal. Feito isso, aí você vai fazer essa continha que eu falei para você, de pegar o lucro líquido, dividir pela receita bruta e depois multiplicar por 100. Você vai chegar num percentual lá de lucro que você está tendo aí na sua autoescola. Ok? Lembrando que para serviços é de 10% a 30%. Gente, baseado na experiência que eu tenho, aí vocês podem me corrigir, o ideal seria que a sua autoescola tivesse aí de 20% a 30% de lucro. E pode ter mais, tá? Dependendo da gestão de custos que você fizer, ela pode ter muito mais, ok? E aí, gente, qual que é a vantagem disso? Primeiro, porque isso dá para você fazer uma projeção e isso permite também você parar para verificar a rentabilidade. Rentabilidade é diferente de lucratividade. A rentabilidade permite, por exemplo, você entender para cada R$1 investido, quantos por cento você tem de lucro, quantos por cento você tem de rentabilidade, ok? Mas aí, por exemplo, você consegue agora fazer uma projeção. Por quê, gente? Eu entendi que a minha autoescola tem uma média de lucro líquido de 49 mil, que foi nesse exemplo aqui. Ótimo. Então, se eu estou no mês de janeiro, eu posso fazer uma projeção até dezembro, quanto eu vou faturar de lucro líquido. Então, eu fiz a continha aqui e vou mandar essa continha para vocês. Então, se eu peguei aqui, por exemplo, eu estou tendo lucro líquido 49, como é que eu faço essa conta aqui? Que eu falei para vocês, você vai pegar ali, né, o líquido, para poder calcular o lucro líquido anual. Você vai pegar o lucro líquido mensal vezes 12 meses. Então, se o seu lucro líquido mensal é 49 mil, vezes 12 vai dar 588 mil. Então, olha, se eu manter essa média de lucro líquido de 49 mil, ao final do ano eu vou ter líquido livre no meu caixa, eu não sei onde é que você coloca isso aí, 588 mil. O que eu vou fazer então agora? Agora eu posso fazer a minha retirada. Então, chego lá, 588 mil, vamos fazer uma continha aqui, só para você entender. Você vai virar um dono de autoescola feliz, ó. 588 mil. Aí você vai pegar lá, por exemplo, ó, 588 mil e fala assim, olha, eu vou tirar para mim 40%. 60% eu vou deixar no caixa para minha empresa ter caixa, ter giro para eu poder ficar tranquilo, não ficar preocupado, desesperado. Se acontecer um imprevisto, eu tenho. Lindo, maravilhoso, eu posso tirar um caixa reserva, tudo tranquilo. Um caixa para emergência, sem preocupação. Então, eu vou pegar aqui 588 mil e vou tirar aqui, 40%. Significa que você vai tirar 235 mil no final do ano para você. Ok? Agora, se você falar assim, não, eu não quero tirar só 40%, eu quero tirar 60%. Você vai tirar 352 mil e ainda vai sobrar 235 mil lá no seu caixa. Entendeu a ideia? Por que é importante você fazer isso? Porque agora você começa a ter previsibilidade. Eu sei quanto a minha empresa fatura normalmente de receita bruta no mês. Eu tenho noção do quanto eu vou ter de despesas e custos. E eu sei do que vai sobrar para mim de
lucro líquido. E agora eu consigo projetar. Agora eu consigo fazer previsibilidade. Então eu posso investir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu tenho uma noção do quanto vai entrar para mim, eu não vou ficar a ver navios, ok? E aí, se você quiser, por exemplo, fazer a sua rentabilidade, a rentabilidade ela é igual o lucro líquido, você vai dividir isso pelos investimentos e aí vai multiplicar por 100. O que significa isso? Vamos imaginar que você, no ano, você vai ter então esse lucro líquido de 588 mil, e você quer comprar novos carros aí para sua autoescola. Aí imagina que esses novos carros vão custar 800 mil. Então você vai pegar ali o lucro líquido anual, que seria 588 mil, vai dividir pelo investimento nos carros que você vai fazer, esse investimento vai ser de 800 mil, e aí depois você vai multiplicar isso por 100. Então você vai ter uma rentabilidade de 73,5%. O que significa isso? Que significa que por cada R$1 investido, o CFC vai obter um lucro líquido de 73 centavos. Entendeu? Para cada R$1, eu vou ter um lucro líquido de 73 centavos. Muito viável. Então é muito importante você entender isso. Eu vou compartilhar com vocês depois todas essas contas aqui para você poder calcular tanto a sua lucratividade quanto a rentabilidade aí do seu CFC. Ok? Fechado? Galera, comenta aqui para mim, tá valendo a pena? Tá agregando? Tá conseguindo entender meu raciocínio? Porque eu tô falando de muita conta, talvez você tá meio doido aí, mas eu vou te mandar depois certinho. Mas fala para mim aqui se tá fazendo sentido, se tá agregando aí para você. Comenta para mim aí, por gentileza. Muito. A Vanessa falou que tá muito. O Fábio também falou que está. Muito legal, mandou até um girassolzinho ali para mim. Muito legal. Show. Galera, que bom que tá agregando. Agora, pessoal, eu vou falar de uma parte importante. Como é que eu vou agora melhorar a minha lucratividade? Eu entendi quais são os principais vilões, eu entendi a importância da lucratividade, né? Quais impactos positivos que vão ter no meu negócio. Eu entendi que na verdade existe uma diferença entre faturamento e lucro, existe uma diferença entre venda e lucro. Eu entendi que para eu ter lucro de verdade eu tenho que focar na venda, na gestão financeira, aí sim eu vou ter lucratividade. E agora nós vamos entender o que nós podemos fazer, o que você pode fazer aí na prática, no dia a dia, para melhorar a margem da sua autoescola, melhorar a lucratividade da sua autoescola. O Fábio também comentou que está... Fábio não, o César está agregando muito. Show de bola. Gente, uma coisa muito importante, talvez a ferramenta mais eficiente para você aumentar a sua lucratividade na sua autoescola é o funil de vendas. Por que eu digo funil de vendas? Porque o funil de vendas, imagina você, o funil de vendas ele é como se fosse uma escada, né? Só que descendo. Imagina você um funil, né? A boca mais larga em cima e ela é mais fina embaixo. E à medida que o cliente entra em cima, ele vai passando ali por uma cadência de contatos ali, uma cadência de vendas. E cada etapa desse funil vai filtrando. Por que eu digo que o funil de vendas é uma grande oportunidade para você avaliar a sua lucratividade, para melhorar a sua lucratividade? Porque cada etapa desse funil vai dando oportunidade para você, fazendo ajustes para você conseguir ter o melhor resultado lá no final. Então, por exemplo, lá na entrada do funil de vendas, a boca é mais larga para entrar muito porque vai sair menos lá embaixo. Então é isso, eu vou colocar 100 clientes e talvez desses 100 eu feche 10 clientes, né? Se eu converter 10%, se eu converter 20%, eu vou fechar 20 clientes. Então a primeira coisa que eu tenho que avaliar lá no topo do funil, a quantidade de clientes que eu estou colocando nesse funil. A quantidade de clientes que eu estou colocando nesse funil, de oportunidade de vendas, é o suficiente para a minha equipe ter uma boa conversão de vendas e aí eu fazer uma boa gestão financeira para eu ter lucratividade? Por quê, gente? Não adianta você ter uma equipe pronta, maravilhosa, preparada para vender, uma gestão financeira maravilhosa, mas não tem oportunidade de vendas. Aparece meia dúzia de gato pingado aí para o seu vendedor vender. Meu amigo, se ele fizesse milagre e tivesse uma taxa de conversão de 100%, ele ia fechar com 5 porque chegou só 5 clientes para ele. Aí, meu amigo, não dá. Então tem autoescola vivendo, por exemplo, de indicação. Gente, alguém indica 100 clientes para você por mês aí para sua autoescola todo mês? Impossível, difícil. Muito difícil.
A não ser que seja uma autoescola muito grande, como a CFC Brasiliense, que a gente atende aqui, tem 24 autoescolas. Aí você conseguiria vender, né? Acho que são 14 em Brasília. Me corrija aqui se eu estiver errado, Karina, se você estiver por aqui. 14 na região de Brasília e mais 11, 10, se não me engano, 10 ou 11 em Goiás. Então, tanto é que acho que a maior autoescola do Centro-Oeste é eles, são clientes nossos aqui. Então, imagina você, aí talvez esse povo aí receba 100 indicações por mês, mas do contrário, você vai receber 5, 3, 4, 10, e aí? E vai viver de indicação como que você não vai ter volume de oportunidade de venda. Então, o funil permite você avaliar isso. Então, eu só posso melhorar minha lucratividade melhorando a quantidade de clientes que chegam para a gente vender. Qual que é a melhor maneira de você fazer isso? Contratando a nossa assessoria para poder fazer um tráfego pago assertivo para trazer volume de cliente para você vender aí. Segunda coisa, eu preciso entender a qualidade desse cliente. Trouxe cliente, agora eu tenho que avaliar a segunda etapa do funil, por exemplo, eu vou avaliar a qualidade desse cliente. Por quê, gente? Não adianta eu trazer 200, 400, 1000 clientes se esse cliente não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, se minha autoescola só vende no cartão de crédito, por exemplo, ou tem cartão de crédito, mas não tem limite o suficiente para poder comprar o meu produto, o nome está mais sujo do que puleiro de pato. Aí quando você vai lá e comunica o seguinte: cobrimos qualquer oferta, adivinha quem você atrai para você? O pobre, o lascado. Por quê, gente? Porque quem tem dinheiro não está buscando o menor preço, está buscando a melhor experiência. Aí quando você coloca lá, por exemplo, CNH sem entrada, quem se atrai? O pobre que não tem dinheiro, que paga 1, 2 parcelas do boleto e depois some. Paga 1, 2 parcelas lá da promissória e some. Por quê? Porque não tem dinheiro. Você está atraindo esse público, então toma muito cuidado com isso. Então o funil permite você começar a avaliar e fazer esses ajustes para poder melhorar para você aí. Então, vamos falar de alguns passos aqui. Primeira coisa que tem que acontecer: mudança de mentalidade. Eu sempre falo disso, mas não tem como não falar. Mudança de mentalidade. Você tem que estar focado no valor e não no preço. Você tem que estar focado na lucratividade e não na venda, não no faturamento. Aí tem dono de autoescola, o que acontece? A mentalidade dele está voltada para o preço. Ele vira uma briga enorme por preço. Primeira coisa, muda essa sua cabeça. Tem autoescola que atende a gente aqui, aliás, todos os nossos clientes que podem atestar, quem estiver aqui que é nosso cliente, nunca vai ver a gente falar: vamos fazer uma promoção aí, 20% de desconto, 10% de desconto, nunca vai ouvir da nossa boca isso. Muito pelo contrário. Por exemplo, vou pegar o caso da Vanessa aqui. Vanessa, vamos aumentando os valores da sua matrícula gradativamente para você ser a autoescola mais cara da sua cidade. E é o que nós vamos fazer com ela. Por quê? Porque é possível você ser a autoescola que vende mais caro na sua cidade, desde que você leve em consideração algumas coisas que eu vou falar aqui para você. Ok? Então a primeira coisa é mudar a sua mentalidade. Segunda coisa, como eu já falei para você, é ter um tráfego estratégico para ter volume de oportunidade de vendas qualificadas para você. Terceira coisa, um time comercial capacitado. Gente, um time comercial treinado, capacitado, ele vende mais e melhor. Vende mais porque mais lábia, mais persuasão, agrega mais valor ao produto, porque conhece o serviço, conhece o mercado, conhece o seu negócio. Automaticamente esse cara agrega mais valor, ele gera mais conexão, mais empatia, mais confiança, proporciona uma experiência mais positiva para o cliente. Vende melhor por quê? Porque normalmente esse cara não precisa dar desconto. Por quê? Porque ele agrega valor, porque ele se conecta com o cliente, ele entende a real necessidade do cliente, ele é um bom negociador, ele sabe lidar com as objeções do cliente, ele sabe usar gatilhos mentais, ele sabe trazer todos os diferenciais que você tem e justificar para esse cliente porque ele tem um preço mais caro. Então, por exemplo, aqui na nossa assessoria, toda segunda-feira a gente dá um treinamento de vendas para a equipe de vendas dos nossos clientes. E aí, por exemplo, se você pegar a Samila, por exemplo, a Eliceia entrou aqui, eu não sei se ela está aqui ainda. A Eliceia, por exemplo, ela já chegou a ter a média da Eliceia de taxa de conversão da Eliceia lá na autoescola dela, que fica em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso. A Eliceia, ela já chegou a vender, a média dela é de 30% a 33% de conversão. Mas ela, a equipe dela, não perde uma mentoria. Não perde uma mentoria.
O David mesmo comentou ali, né, que mudou a vida dele, mudou tudo. É outro cara que melhorou muito a taxa de conversão. Por quê? Porque ele começou a pegar as técnicas. Teve um dia que o David, acho que tinha uma semana que o David tinha entrado como cliente nosso. Me corrija aqui se eu estiver errado, David. Foi em março. Uma semana o David participou da primeira mentoria comigo. Aí ele me chamou no privado e falou assim: Matias, a sua aula de hoje já valeu a mensalidade que eu paguei para você. Olha isso. Então toda semana que a gente treina as pessoas, os vendedores, para poder melhorar. Então se você ainda não é nosso cliente, vire nosso cliente, que a gente faz isso por você. Além de trazer cliente qualificado, a gente capacita o seu time de venda. Se você não quiser tornar cliente nosso, não vou dizer para você que não tem problema, que tem, porque eu quero que você vire meu cliente. Mas se você não virar, faça isso aí na sua autoescola, treinar a sua equipe, capacitar a sua equipe com técnicas de vendas para melhorar a sua lucratividade, tá? Porque vendedor bom se conecta mais, gera mais empatia, mais confiança, consegue entender a real necessidade do cliente, agregar valor e automaticamente esse cara negocia melhor e fecha sem desconto. Vendedor ruim só fecha com desconto. Você pode ver que se você tem um vendedor aí que só fecha se der desconto, se a sua autoescola só fecha se der desconto, significa que ou você está atraindo o cliente errado ou você tem um vendedor muito ruim aí dentro. Simples assim. Outra coisa, Matias, eu já joguei o preço lá embaixo. Já estou vendendo aqui a minha categoria A por 599, a categoria B por 699. O que eu faço agora então para eu voltar a vender a minha matrícula com valor bacana para eu ter uma melhor lucratividade, uma melhor margem? Gente, duas coisas que você pode fazer. Primeira, invista muito em tráfego pago para trazer um cliente qualificado. Por quê? Porque esse novo cliente, ele não te conhece, ele não sabe quanto você vende. Então, automaticamente, você pode falar para ele: minha matrícula é 2.500. Exemplo, tá? Ele não vai saber. O máximo que ele pode é questionar por que do seu preço ser tão diferente do seu concorrente. Aí, por isso tem um vendedor capacitado, que entenda todos os seus diferenciais competitivos e ele traga isso para mostrar o que a sua autoescola tem de diferente das outras. Ok? Então, primeira coisa, se você vive de indicação, você nunca vai conseguir aumentar o preço aí da sua matrícula. Por quê, gente? Indicação é assim. O fulano, onde você tirou a sua matrícula? Onde você tirou seu CNH, desculpa? Eu tirei lá na autoescola aqui da Kairos, por exemplo. Tirei lá na Kairos. Quanto você pagou? 599. O aluno já chega sabendo o preço. Aí quando ele perguntar para você, que você falar para ele 1.500, ele fala: mas como assim 1.500 se o fulano que me indicou que tirou semana passada, tirou por 599? Aí você vive naquela redominha pequena ali, do povo que já sabe que você está vendendo por 599, aquele que já passou da autoescola, viu uma fachada colada lá por 599, que já viu no seu Facebook. Aliás, tira essa porra de preço do seu Facebook, do seu Instagram. Se você ver a nossa estratégia de marketing aqui, a gente jamais coloca, por exemplo, preço. Porque se você colocou o preço, aí o cara entra lá no seu feed, acha lá promoção, R$1.000. Aí ele quer por aquele preço. Aí o que acontece? Você nunca mais vai conseguir vender. E é exatamente o que o César falou, o David falou. Além dele vir indicado, sabendo que você vendeu por 599, ele ainda quer desconto. Ferrou com a sua margem. Então, estratégia de tráfego pago, porque você vai trazer um monte de pessoas que nunca viu falar da sua empresa ainda, não conhece. Aí você pode falar o preço. Agora, claro, você tem que saber argumentar o porquê daquele preço, senão não resolve. Ok? Se de tudo você não puder fazer isso, você pode adotar uma outra estratégia. Vai aumentando gradativamente, aos pouquinhos. E claro, tenha sempre uma justificativa honesta do porquê desse aumento aí, tá? Aí você pode justificar, por exemplo, até uma coisa que você pode colocar, que até coloquei aqui. Você pode explicar para ele que você melhorou a estrutura, melhorou a qualidade do instrutor, hoje você tem o melhor índice de aprovação junto ao Detran, que você tem pista própria, que você é o único que tem simulador na cidade, que você é o único que tem uma aula online que o aluno pode fazer, você é o único que tem flexibilidade de horário, você é o único que tem aulas em 3 turnos diferentes, tem aulas que só dá aula de manhã, só dá à tarde ou à noite, você tem os 3 turnos, enfim. Então você pode começar a justificar aí, ok? Outra coisa, gente, que você pode fazer para poder melhorar a sua margem é diferenciação de serviços. Então você pode trabalhar com pacotes diferentes.
Por exemplo, normalmente o pacote né, não sei, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Me fala aqui porque eu não sou expert em vender pacote, mas me ajuda aí. É 20 aulas de moto, 20 de carro. Só que tem autoescola que vai vender, ela vende, por exemplo, 15 de moto e 20 de carro, 10 de moto, 15 de carro. Então você pode criar um pacote que a gente chama de front-end, né, que é o produto, o carro de entrada ali, o produto de entrada um pouco mais barato, e criar um pacote mais caro, onde o cliente ele vai ter mais aulas, onde ele vai ter, por exemplo, um simulador, onde ele vai ter aulas online, onde ele vai ter, por exemplo, aulas bônus, não sei, você pode pensar em criar algo diferente, porque daí você pode apresentar, olha, esse pacote menor, com menos agregado, você paga isso, e o pacote completo você paga isso. Não sei se é possível, vocês me falam aí se é possível fazer isso aí, ok? Outra coisa, gente, muito importante é melhorar a experiência do cliente. De acordo com as pesquisas, 69% dos brasileiros preferem experiência a preço. E de acordo com as pesquisas, de 5 a 25%, o brasileiro está disposto a pagar de 5 a 25% mais caro por causa da qualidade do serviço, por causa da experiência no atendimento. Então, treine a sua equipe para ser cada vez mais cortês, mais humano, para se conectar de fato com o cliente, para se importar de fato com o cliente e gerar uma experiência positiva. Porque normalmente isso justifica um valor mais caro. Se você pegar, por exemplo, tem muitos clientes, você já deve ter passado por isso, tem muito cliente que fala assim, nossa, a sua matrícula é mais cara. Mas, cara, o seu atendimento é muito diferente. Lá nos caras, eu fui lá, perguntei o preço, o cara mal grosso. Eu já tive muitos feedbacks assim, provavelmente você já tiver feedback também. Então, essa é uma boa estratégia aí para você. Outra coisa que eu já até falei para vocês, usa de desconto futuro. Ao invés de dar um desconto agora para o cara, usa de desconto futuro. Vende no valor cheio agora e joga desconto futuro. Olha, fulano, se você fechar comigo agora, por exemplo, categoria A, eu te dou 20% de desconto, 10% de desconto na compra futura. Então, quando você for fazer edição de categoria B, você já tem garantido comigo 20% de desconto. Primeiro, você vendeu o valor cheio agora, então você não teve desconto, melhorou sua margem. Segundo, você garantiu que esse cliente volta para comprar de novo de você e você teve mais uma outra venda, uma recorrência, que também vai dar uma margem boa para você. Ok? Então, toma cuidado com isso. Legal, ok. Aqui, por exemplo, o César falou que lá na cidade ele não consegue fazer isso, porque o mínimo que ele consegue vender por cada categoria lá é 20 cada. Sei que tem autoescola que vende menos. Eu sei de algumas autoescolas que faz isso. Não sei se é na malandragem, mas eu sei que tem autoescola que faz isso. Ok? Aí, se for na malandragem, por favor, pelo amor de Deus, a todo santo da Bahia não vai por esse caminho, porque transparência e honestidade faz com que a sua autoescola tenha mais valor de mercado que as outras. E automaticamente isso faz com que também você pode cobrar mais, porque você é um cara honesto, você é um cara transparente. Sabe aquele povo que mente? Que vende só o valor ali, o cara vai pagar só da matrícula, só da autoescola, e aí depois o valor descobre que tem taxa disso, taxa daquilo, taxa daquilo, taxa daquilo outro, que ficou o dobro do preço. Esse tipo de coisa não é legal, eu não acho legal. Ok? Então toma cuidado com isso. E aí, gente, vamos avançar um pouco mais. Feedback de clientes. Gente, feedback de cliente é uma coisa poderosíssima para você melhorar a sua margem aí. Por quê? Porque o feedback de cliente vai trazer para você aquilo que é importante para ele. E aquilo que é importante para ele, se você entregar, significa que ele está disposto a pagar mais caro por isso, tá? Tanto é que normalmente, eu vou até postar essa semana aí, eu criei um conteúdo falando de 3 perguntas muito importantes para você fazer no atendimento. Uma pergunta muito importante que você tem que fazer para o seu cliente é o que é importante para ele, ou qual seria o aspecto mais importante para ele na escolha de uma autoescola. Ou então, o que não poderia faltar numa autoescola que ele vai escolher para poder tirar a habilitação. Porque você vai entender aquilo que é importante para ele. Uma outra pergunta muito importante, por exemplo, é você verificar se ele já consultou preços antes. E se ele já consultou, por que ele não tirou a habilitação lá? Né? Se ele já consultou, por que ele não fechou lá? Porque você vai entender o que ele não espera de uma autoescola, o que ele não gosta, o que não atrai ele numa autoescola e quais são as possíveis objeções que ele vai apresentar para você. Ok? Então é muito importante você entender isso aí, tá bom? E aí depois, gente, controle de despesas e custos.
Ele falou que tem um plano com seguro de reprova e sem seguro de reprova. Legal, ó. Aí aqui teve até alguém aqui que perguntou depois se gostaria de saber mais como funciona. Se você puder falar aqui com o pessoal como funciona, tá bom, pessoal? O César, por favor. Por exemplo, eu até já comentei com vocês aqui, né? Teve um cliente nosso do Paraná que ele fez uma parceria com uma instituição financeira tipo o Sicredi, dessas cooperativas, onde o Sicredi, não é o Sicredi, é uma outra cooperativa, onde a cooperativa ela faz tipo um financiamento para o aluno. Aí ela paga à vista para a autoescola e o aluno paga parcelado para a instituição financeira, que eu achei bem legal, que foi uma estratégia bacana, porque ele arrumou para não ter inadimplência, para vender para aquele aluno que às vezes não tem recurso e tudo mais, tal, e melhorar a lucratividade lá da autoescola dele, tá? E aí, gente, controle de despesa é uma outra maneira que você vai adotar aí, é uma estratégia para você melhorar aí a lucratividade do seu CFC. Gente, isso é muito importante. Então, se você tem algum contrato com o fornecedor, revise esses contratos, verifique se é possível renegociar, forma de pagamentos, valores e tudo mais para poder reduzir custos. Outra coisa, por exemplo, implementa aí na sua autoescola políticas de economia, tanto de energia, de recursos, né, para o seu escritório, né, veículos. Tem dono de autoescola, por exemplo, que o instrutor ele tem a liberdade de ficar com o carro como se fosse dele. Aí esse cara viaja, vai para balada, para putaria, tudo com o carro da autoescola, toda a manutenção por conta da autoescola, todo o combustível por conta da autoescola. Gente, nunca vi um negócio desse. Eu sei que é uma maneira talvez de trazer o cara para o seu lado, reter o cara com você. Meu amigo, cuidado com isso, porque isso pode ser um problema com você, porque claro, eu sei que tem instrutor que tem toda uma ética, todo um caráter, mas tem gente que não tem o pingo. O carro não é meu mesmo, que se foda-se. Então toma cuidado com isso, tá? Outra questão, gente, monitoria de indicadores. Essa parte aqui é uma questão muito importante. Crie indicadores financeiros para você acompanhar como a sua margem de lucro, lucro de caixa, custo por aluno que eu falei para você começar a identificar áreas de melhoria. Isso é muito importante. Faça análises periódicas dos serviços oferecidos. Entenda se o preço está legal, se você precisa ajustar o preço, porque a inflação não para, então os preços têm que melhorar. Dono de autoescola tem 500 anos que não aumenta o preço da matrícula, está reduzindo na verdade, enquanto a inflação só está aumentando, os custos só estão aumentando. Verifica o serviço oferecido, se aquele serviço que você está vendendo é o serviço mais rentável para você, ou se você poderia focar num outro serviço, ok? E aí, gente, para poder finalizar aqui nossa aula de hoje, eu dei uma acelerada aqui porque o tempo está avançando para não ficar muito cansativo para vocês. Pega a sua autoescola e faz uma análise de SWOT. Se você não sabe o que é análise de SWOT, vai lá para o grupo VIP que eu vou te mandar lá tudo certinho, vou explicar aqui para você, vai para lá que eu te mando esse material todinho lá para você poder usar e repassar aí na sua autoescola aí com a sua equipe, com seus sócios, gerentes e tudo mais. A análise de SWOT, na verdade o SWOT é SWOT. Essas siglas, na verdade, é um acrônimo de algumas palavras. O S vem de forças, o W vem de fraquezas, o O vem de oportunidades e o T vem de ameaças. É porque são palavras em inglês. Alguns chamam de FOFA, né? Que é de o F de forças, o O de oportunidade, o outro F de fraquezas e o A de ameaças. Então chama de FOFA. O que significa isso? Você tem dois tipos de análise que você vai fazer. Primeiro você vai fazer as análises internas, e aí as análises internas você tem controle sobre elas, e depois você vai fazer uma análise externa, e as análises externas você não tem controle. O que você vai fazer? Vai pegar uma caneta e papel, sentar com seu sócio, com seus gestores e até mesmo com a sua equipe, e vai falar o seguinte: gente, quais são os pontos fortes, quais são as forças que nós temos, que nós podemos usar para melhorar as nossas vendas, a nossa gestão financeira e a nossa lucratividade. E aí, você vai anotar todas as forças. Por exemplo, olha, uma força que a gente tem
é que a nossa autoescola tem muita credibilidade no mercado. Uma outra força é que a nossa autoescola é a autoescola mais velha da cidade. Então a gente tem muita gente que confia na gente, o bisavô, o avô, o pai, o filho, tudo já tirou matrícula com a gente. A gente recebe muita indicação por isso. Uma outra força é que nós temos a melhor frota da cidade. Uma outra força é que a gente tem os melhores carros da cidade, né? A melhor frota da cidade. Nós temos, por exemplo, somos a única autoescola que temos simulador na cidade. Então você vai entender ali quais são as forças que a sua autoescola tem e como você vai poder usar essas forças para poder aumentar as suas vendas, fazer melhor a sua gestão e melhorar a sua lucratividade. Aí, o segundo passo são as fraquezas internas, tá? É tudo interno aqui que eu estou falando. Força interna, fraqueza interna. Quais são as fraquezas que a gente tem? Matias, nossa fraqueza é que hoje a gente não tem uma estratégia de captação de clientes. A gente ainda vive dependendo de indicação. É uma fraqueza. Matias, uma outra fraqueza é que o meu time comercial, eu não tenho um time comercial de verdade. Eu tenho umas atendentes que elas fazem tudo, elas não são focadas exclusivamente nas vendas, não são treinadas com técnica de venda, então acabam tendo uma baixa taxa de conversão. Então você vai anotar todas as fraquezas que você tem, lembrando que a pergunta que você tem que fazer é o que eu posso fazer para poder fortalecer essa fraqueza, para melhorar essa fraqueza, ou como eu posso usar uma força que eu tenho para neutralizar ou minimizar esse ponto fraco que eu tenho. Esse é um aspecto importante. Aí depois que você fez essa análise interna, aí você vai então para a análise externa. A primeira coisa é oportunidade. Lembrando, gente, que a análise externa eu não tenho controle. É de fora, externo a mim, então eu não tenho controle. Quais são as oportunidades que tem no mercado que eu poderia usar melhor? Quais são as oportunidades que eu tenho no mercado que eu poderia inclusive usar as forças que eu tenho para poder aproveitar melhor essa oportunidade? Matias, aqui na minha região ninguém oferece categoria profissional. Então eu poderia investir em categoria profissional, porque isso vai melhorar, eu vou ter uma diversificação de produtos e isso vai melhorar minhas vendas e a minha rentabilidade. Legal. Então você é a única autoescola, vou vender categoria D, vou vender categoria C, enfim. Então vou trabalhar nisso aí. Isso é uma oportunidade. Outra coisa, Matias, a autoescola mais próxima da minha autoescola fica 20 km. Então eu posso fazer o quê? Fazer uma força-tarefa, implementar uma estratégia de marketing para alcançar um público aqui no raio de 10, 12, 15 quilômetros para tirar a autoescola, para tirar a matrícula aqui comigo. Então essa é uma oportunidade que eu tenho. Ah, Matias, olha só, outra oportunidade que eu tenho é que tinha um concorrente aqui e ele faliu, fechou as portas. Então agora eu posso aproveitar essa oportunidade. Outra oportunidade que eu tenho, Matias, é que eu sou a única autoescola na cidade. Então eu posso fazer um trabalho em cima disso. Então você vai começar a observar as oportunidades lá fora que o mercado está te oferecendo e como você pode aproveitar melhor essas oportunidades para poder aumentar a sua venda, melhorar a sua gestão financeira e aumentar a sua lucratividade. Essa é uma coisa que você vai fazer. Aí, aqui nas análises externas, agora a gente tem as ameaças. As ameaças também são externas a você. Você não tem controle. Matias, quais são as ameaças que eu tenho externas? Ah, caramba, acabou de abrir uma autoescola aqui. Eu estava sozinho na região, abri uma autoescola aqui e jogou o preço lá embaixo. Essa é uma ameaça. Gente, qual que é a ideia dessa análise? Porque você tem que pensar o seguinte, o que acontece quando uma oportunidade encontra uma força sua? Legal. Uma ótima oportunidade, eu tenho um ponto forte, vou poder usar. O que acontece, por exemplo, quando uma ameaça encontra uma força sua? Por exemplo, é uma ameaça que eu tenho uma autoescola que acabou de chegar na cidade, mas essa autoescola é uma ameaça? É, só que essa autoescola não tem credibilidade, acabou de chegar, ninguém conhece eles, então eles não têm credibilidade. Eu tenho uma força que eu tenho muita credibilidade de mercado, eu tenho uma carteira muito grande de cliente, eu tenho muita gente que confia em mim, eu tenho o melhor índice de aprovação na cidade. Ok, uma força, uma fraqueza encontra uma força, legal. Onde é que está o problema? Quando uma ameaça encontra uma fraqueza sua. Então, por exemplo, vamos supor que a sua fraqueza não tem estratégia de marketing para captação de clientes, para poder aumentar o volume de clientes qualificados e oportunidade de vendas. Aí chega uma autoescola novinha, acabou de abrir e mete tráfego pago, contrata a Soia aqui, mete um tráfego pago. Adivinha o que acontece? Você está ferrado. Porque como é uma fraqueza sua não ter uma estratégia de captação de cliente
e o seu concorrente chegou, que é uma ameaça para você, e está com essa estratégia que é exatamente o seu ponto fraco, você está ferrado. Outra coisa, vamos imaginar então que uma fraqueza sua interna é uma equipe comercial, você não tem processos comerciais, não tem meta, não tem indicadores, nada. Não tem um software de gestão de vendas, nada. Não tem uma equipe comercial focada em vendas, sua equipe não é um vendedor, são atendentes, são amadores. Aí chega uma autoescola novinha, só que o cara tem uma visão lá na frente, contratou vendedores profissionais, colocou o cara exclusivo para vender, contratou uma secretária, colocou exclusiva lá, contratou um assistente administrativo financeiro e colocou lá. Pronto, uma força dele, que é uma equipe comercial capacitada, encontrou uma fraqueza sua, que é uma equipe comercial incapaz. E aí, adivinha? É um problema para você. Então, tira um tempinho e aplica a matriz SWOT aí. Lembrando, forças, quais são as forças internas que a gente tem e como nós podemos usar melhor essas forças. Segundo, quais são as fraquezas internas que nós temos, como nós podemos fortalecer essas fraquezas, como nós podemos usar as nossas forças para minimizar ou neutralizar essas fraquezas. Terceiro, quais são as oportunidades que tem lá fora e como nós podemos aproveitar melhor essas oportunidades para poder vender mais e ser mais rentável. E aí o quarto quadrante é quais são as ameaças que tem lá fora, como nós podemos nos preparar melhor para essas ameaças, como nós podemos evitar essas ameaças. É isso que você pode fazer, porque eu não vou poder ir lá matar o meu concorrente. Não dá para fazer isso. Então eu vou ter que fazer o quê? Usar as minhas forças e fortalecer as minhas fraquezas para que essas ameaças lá fora, tornando realidade, sendo uma realidade, não encontre uma fraqueza da minha autoescola e ferra com o meu negócio. Ok? Galera, fez sentido? Fala para mim aí, por gentileza. E aí, para finalizar, gente, eu coloquei aqui: vende mais quem estuda mais. Quanto mais você entender de custos fixos, quanto mais você entender de custos variáveis, despesas, quanto mais você entender de receita bruta, entender de despesas, entender de lucro líquido, mais você vai ter rentabilidade aí no seu CFC, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Se quiser, pode falar com a gente aqui, por gentileza, tá? Fez sentido? Ótimo. O César falou que fez sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? O Rafael está fazendo uma pergunta sobre um outro negócio aqui que eu tinha, na verdade, que é o Criatório MM. O Rafael, nós não estamos mais com o Criatório MM, tá? Nós vendemos o Criatório MM. Desfizemos a sociedade, porque eu estou focado nos negócios, não tinha mais tempo para poder focar. E aí, então, não estou mais com o Criatório MM. Até para quem está aqui não ficar perdido, é que eu tinha um criatório, um dos maiores criatórios do Brasil, de índio gigante, galo índio gigante, daqueles galos grandes que chegam a 1,20 m, 1,10 m. E aí, o Rafael é um parceiro nosso lá, um cliente nosso lá, que seguia as lives lá. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte de como melhorar a margem aí, como melhorar a lucratividade? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Agora é o momento para você perguntar, se você tiver alguma pergunta. Se você não tiver pergunta, gente, comenta para mim aqui. Valeu a pena a aula de hoje? Agregou para vocês? Comenta aqui para mim, por gentileza. E aí eu vou deixar essa live salva aqui. Vou compartilhar o link dela também lá no grupo VIP, para que vocês possam assisti-la juntamente com os gestores, gerentes, sócios de vocês aí, caso vocês tenham, e também com a equipe, que é bacana, que amplia também a visão da equipe de vocês, tá? Eu vou também pegar todo esse conteúdo aqui, porque vocês não estão vendo aqui mais do lado aqui, eu tenho toda uma apresentação que eu coloco tudo em PowerPoint, eu gosto de deixar tudo organizadinho para eu não me perder e não deixar de entregar nada para vocês. Eu vou pegar isso aqui, vou transformar em PDF e mando tudo lá no grupo de vocês, para você poder revisitar quantas vezes você quiser para poder usar isso aí. Inclusive já tem toda aquela fórmula lá da lucratividade, da rentabilidade, para você poder usar aí também, tá bom? Maravilha, ó, o César disse que fez muito sentido, que valeu muito a pena. A Cecilene também falou que sempre vale a pena, agrega muito, show de bola. Galera, muito obrigado a vocês, foi um prazer enorme. E deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Na semana que vem, na próxima terça-feira,
às 20h07 horário de Brasília, eu estarei aqui. E eu vou ter uma convidada muito especial, então vai ser uma live com 2 pessoas, eu e mais uma convidada, que será a Solange lá da Autotrânsito. A Autotrânsito é um dos maiores institutos de formação de diretor-geral, diretor de ensino, instrutor de trânsito, que fica em Campinas. E ela é uma especialista em educação, né, voltada para o mercado de CFCs. E aí eu a convidei para poder participar de uma live comigo, para poder trazer. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, né? Tem algumas autoescolas aqui, quando vão contratar diretor-geral, diretor de ensino, tem uma dificuldade enorme, instrutor de trânsito. Por quê? Porque falta esse incentivo para essas pessoas se capacitarem. E aí a gente vai trazer uma live para poder falar sobre isso. Então se preparem para assistir. Ela é uma mulher extremamente capacitada, está no mercado há mais de 30 anos. E ela é uma das sócias lá da Autotrânsito. E aí ela é minha convidada para uma live muito legal aqui. Então convido todos vocês para estar com a gente, tá bom? Galera, foi muito bom falar com vocês. Aqui, o César falou que a dificuldade dele é contratar vendedor. César, você sabe que você está perdendo tempo, porque ao contratar a nossa assessoria, um dos serviços que nós prestamos é contratar vendedores para você. Por exemplo, não sei se o Kleber está aqui, mas o Kleber, por exemplo, foi um dono de autoescola que a vendedora que está lá, arrebentando de vender, foi eu que fiz o recrutamento de seleção para ele e contratei a vendedora para ele. Como eu tenho uma expertise muito grande em recrutamento de seleção e contratar vendedores, inclusive eu tenho uma empresa que é a Impulso RH, que é uma assessoria de recrutamento de seleção, a gente faz toda a contratação aqui para os nossos clientes também, tá? Então, se você quer montar um time de alta performance e não sabe fazer recrutamento de seleção, na nossa assessoria contempla isso. Então, além de entregar cliente qualificado aí para você vender, capacitar o seu time comercial, criar todas as metas, indicadores aí para você, mecanismos para você acompanhar todos os seus resultados, uma espécie de um software, a gente ainda faz essa parte de recrutamento de seleção para você. Então, a gente tem uma assessoria completa. Eu não conheço nenhuma empresa que atende a autoescola que faz no formato que a gente faz, tá bom? Então me chama lá no privado assim amanhã, você tem meu número lá. Vamos fechar, vamos fazer um trabalho legal aí para você, porque você tem um potencial enorme, você sabe disso. O César é lá da autoescola Denise, a mãe dele é a dona Denise, que o nome da autoescola leva o nome dele. A gente já está numa conversa há bastante tempo aí para poder fechar. Toda semana a gente se fala e vai, mas a hora vai dar certo, né, César? E eu tenho certeza absoluta que vai valer muito a pena, porque eu quero ver você ter resultados aí, como a Vanessa está tendo, como a Eliceia que está aqui está tendo, o Fábio, o David da Caroz que comentou aqui, enfim, ok? Galera, muito obrigado a vocês, foi um prazer enorme. Precisando é só chamar no direct ou só chamar lá no meu celular, no WhatsApp, se você já tem meu contato. Se você quiser fazer parte do grupo VIP, é só chamar ali no direct que eu mando o link, você entra diretamente lá. Aliás, gente, vou convidar vocês para entrar depois no perfil aqui do CFC Alternativa da Vanessa. Eles agora acabaram de mudar para um novo espaço. Gente, é um dos espaços mais lindos que eu já vi. É um prédio incrível, incrível, incrível. Depois dá uma olhada lá para vocês verem o quanto ela está evoluindo, crescendo. Fico muito feliz em fazer parte desse momento de vocês, tá, Vanessa? Muito sucesso aí para você, para o Fabiano e para toda a sua equipe, tá? Galera, brigadão. Semana que vem tem mais, como diria Chapolin Colorado, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos, tá bom? Beijo para vocês, boa semana. Lembrando que nós temos aí mais 4 dias de vendas, então arrepia, porque ainda dá tempo de fazer muita coisa, tá bom? Obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.